Senhoras, senhores, minhas irmãs e meus irmãos em Jesus, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina e a sua misericordiosa paz. Conta uma lenda hindu, mais especificamente uma lenda Hare Krishna, com mais de 1000 anos de idade. A lenda do rei e do sábio. O rei era um bom rei, honesto, caridoso, bondoso, justo. Amava todos os súditos como se fossem os seus filhos. Os conhecia pelo nome. E o sábio, amigo do rei, desde criança, sempre estava com ele onde o rei estivesse. Porque o rei sabia que aquele homem era um homem verdadeiramente sábio. Daquela sabedoria que dá a percepção ampliada da existência. Enquanto uma pessoa comum enxerga até a esquina, a sabedoria é aquela que faz enxergar depois da curva. O sábio era um homem de uma visão notável da vida, do infinito, de Deus, e tinha uma característica. Qualquer pergunta que fizesse para ele sempre começava respondendo: Deus é bom e sabe o que faz. Qualquer pergunta. Sabe o quanto dá 2 mais 2? Deus é bom e sabe o que faz. 2 mais 2 dá 4. O rei nunca saía do palácio sem levar o sábio no domingo. O rei, que também era um soldado guerreiro, estava no seu palácio, manuseando as espadas, treinando militarmente para uma possível guerra que um dia viesse enfrentar. Treinando sozinho no palácio, no salão das armas, uma espada extremamente pesada e afiada, ele fazendo alguns movimentos no ar, movimentos militares, de ataque e de defesa, a espada, conta esta lenda Hare Krishna, lhe escapa das mãos. E antes de cair no chão, ela, circundando-se em torno de si mesma, ele a segura no ar, naquele gesto automático de não deixar cair no chão. Quando ele a segura no ar, por um azar seu, em vez de segurar pelo cabo, ele segura pela lâmina. E a espada extremamente afiada decepa-lhe o dedão da mão direita. O sangue escorre abundantemente no chão. Todos os médicos do palácio são chamados para fazer o tratamento da época. Este rei grita de dor. Foi uma tragédia. Perdeu o dedão da mão direita no outro dia. Chamou o sábio. Ele não sabe mais o sábio. Sábio, eu sou um bom rei, indagou o rei para o sábio. Eu sou um rei honesto, caridoso, bondoso. Só fiz o bem a vida inteira para os outros. Porque Deus deixou num acidente bobo desse. Eu poderia muito bem ter segurado pelo cabo. Por um azar, por um segundo antes ou um segundo depois, segurei na lâmina e perdi um dedão. Porque Deus deixou uma coisa dessa acontecer com um rei que é bom. Porque eu sou um homem bom. O sábio então respondeu: meu rei, eu não sou Deus para conhecer todos os mistérios. Eu não sou Deus para conhecer todas as respostas. Mas eu não conhecer todas as respostas não quer dizer que não exista resposta para tudo. O que eu sei pela minha fé é que nada acontece à toa, que tudo tem um propósito e que Deus é bom e sabe o que faz. Confiemos, Deus é bom e sabe o que faz. Quando ele deu essa resposta, o rei, ainda com a angústia de ter perdido o dedão e a mão doendo, disse: a resposta é boa porque o dedo nasceu. Cadeia. E o rei, nervoso, mandou um grande amigo dele, o sábio, para a cadeia, para o calabouço, que é a cadeia do palácio. E ficou a pão e água. O sábio já estava há 30 dias preso. Quando então, 4 semanas após o acidente, 30 dias, deu num outro domingo, chegou, segundo esta lenda hindu, o grande dia da caça-raposa. Uma vez por ano, o rei
envolvia o esporte que era um esporte nacional. E era o único dia em que ele participava de algo com todos os súditos, que era a bendita da caça à raposa. A regra era simples: soltavam-se as raposas, meia hora após soltavam-se os cães, aqueles cães farejadores, 10 minutos após soltavam-se os cavaleiros, que corriam atrás dos cães, que corriam atrás das raposas. O esporte bruto, mas era o mais querido naquela época. O rei então preparou-se, todos os súditos participavam, só que o rei, por ser rei, tinha o cavalo do rei, tinha os cães do rei, que eram cães especiais, tratados, a pão de ló, como diz o interior. Soltaram-se as raposas, meia hora após soltaram-se os cães, 10 minutos após os cavaleiros, e o rei, por ter o cavalo dele e os cães dele, só se viu os cães dele, não cães dos outros, os cães dos outros, até que os cães do rei, sem ninguém saber explicar por quê, conta esta lenda, Hare Krishna, viraram todos para a direita e entraram, possivelmente farejando alguma raposa, atrás de um mato que foi se fechando, percebeu-se que era uma floresta. Resumindo a história, depois de uma hora, no meio da floresta, o rei tinha perdido as raposas, que não tinha mais raposa nenhuma, tinha perdido os cães, porque os cães tinham ido embora, tinha perdido o cavalo, porque depois de uma hora ele desceu do cavalo para ver um barulho que ele achava que era um cão, não era um cão, e o cavalo também foi embora. E ele estava sozinho, perdido no meio do mato. Para piorar, tem um ditado popular que diz que nada está tão ruim que não possa piorar um pouco. Para piorar, conta esta lenda hindu que o rei, caminhando pela floresta sozinho e perdido, adentrou-se numa aldeia de índios canibais. Índio canibal é o que come carne humana. Quando aqueles índios viram aquele homem gordinho, bochecha rosada, bem tratado, comia bem, era o rei, andando meio-dia caminhando pela aldeia, era como se fosse uma peça de filé mignon, entrando sozinha. Eles agradeceram a Deus pela bênção do alimento, acenderam a fogueira, pegaram lá o caldeirão, colocaram água e colocaram o rei dentro, sozinho. O rei logo fez um cálculo muito rápido: eu estou morto. Por uma questão muito simples, eu posso até gritar aqui bastante, vou gritar, quem vai me ouvir? Nem eu sabia da existência desses índios canibais aqui, nem eu sabia. Mas vamos pensar que alguém está passando perto, já me procurando, e ouça eu gritar: ele vai sozinho matar 500 índios? Ele tem que sair correndo e ir para o palácio mais 2 horas. Chamaram o exército, mais umas 2 horas para se preparar, pegar as armas, se organizar, todo mundo subir no cavalo, mais 2 horas para chegar até a aldeia, mais 1 hora para matar todos os índios, apagar o fogo. Eu já fui cozido, mais 10 minutos, sabe o que está fervendo? Eu estou morto. No fundo do poço. Alguém está no fundo do poço. Qual a única direção que tem para olhar para pedir socorro? Para socorro, meu Deus, é o gesto dele: me salva, me ajuda, meu Pai, meu Senhor, meu guia, meu tudo, minha luz, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Senhor gritava, com as mãos para fora. Quando o índio que estava cuidando do fogo viu que ele não tinha o dedão da mão direita, imediatamente apagou o fogo. Porque havia uma crença entre os índios canibais, aí já não é lenda mais. Estudando a antropologia, estudando os povos canibais, entenda bem, quando a gente fala povos canibais, a gente acha que é uma coisa que não existe. Entenda bem, em Pernambuco tem 3 pessoas presas por canibalismo. Em Pernambuco tem 3 pessoas, hoje, 3 foram presas ano passado. 3 pessoas presas, comeram vários corpos com canibalismo e eram os maiores vendedores de coxinha da cidade. Adivinha, isso é verdade. Desculpe, isso é verdade. Adivinhe, as coxinhas. Deixa pra lá que eu não quero, mas não é piada. Pesquise, é verdade? Passou até ontem na televisão. Não foi, não sei que canal, passou ontem, mostrou os 3, dando entrevista, não comiam os mesmos, e era a coxinha deliciosa de umas moças que eles mataram, e as pessoas comeram por 1 ano, coxinha de carne humana. Agora, eles comeram sem saber. Então, esses não são considerados canibais. Canibal é quando há intenção
de comer. Os especialistas chegaram à conclusão de que 90% do canibalismo no mundo não se deu por fome. Só a exceção foi por fome. Como aquele caso dos Andes, lembra do que ele havia caso dos Andes? Mas aquilo é exceção, não é a regra. A regra do canibalismo não é nunca comer por fome, mas comer por um ritual religioso, que foi o que os três do Pernambuco, como Coxim, Pernambuco, é perigoso. Eles comeram lá. Não foi por fome. Índio, ele planta e ele cria. Então ele tem vegetal e tem animal para comer. Índio, o canibalismo indígena nunca foi por fome. Quando veio em Pernambuco também, um bispo português de nome Sardinha, um homem inteligentíssimo, gordinho, ele conversou com os índios, passou o dia inteiro com os índios. Os índios gostaram tanto dele, mas tanto, acharam um homem inteligente, alegre, que comeram o bispo. Sardinha. Como é o sobrenome? Sardinha. O nome já é de peixe. Por que eles comeram o homem se eles gostaram dele? Porque na crença dos povos canibais, quando se come a carne de alguém que seja importante por ser inteligente, bonito, forte, guerreiro, você está comendo da virtude dele. Existiam povos que bebiam o sangue da pessoa, acreditando que estavam bebendo o princípio vital. Isso é uma crença de algumas pessoas. Até hoje, meus irmãos. Então, assim como pega as virtudes, pode pegar também as deficiências. Os degraus que sobem podem ser os degraus que descem. Como ele não tinha um degrau, não servia para comer, apagaram o fogo. Índio não faz escravo, não servindo para comer, não serve para escravizar. Serve para quê? Para nada, solta. Quando soltaram o rei, na hora ele entendeu o que o sábio falou. Deus é bom, sabe o que faz. Eu perdi o dedão num acidente bobo, mas ganhei a vida. Louvado seja Deus. Saiu correndo para o palácio, todo o reino já estava procurando. Chegaram, reconheceram o rei, colocaram a coroa, deram o cetro, deram a capa, e imediatamente ele mandou soltar o sábio. Quando o sábio veio, num gesto até de humildade, ele se ajoelhou, chorou. Ele pediu perdão para o sábio. Eu vi um homem ignorante, um homem, desculpa a palavra, estúpido, um rei medíocre. Hoje eu compreendo que Deus é bom e sabe o que faz. Hoje eu compreendo que foi graças ao perdão que eu perdi para ganhar a vida. Mas eu tenho uma questão para lhe fazer. Se Deus é bom e sabe o que faz, porque Ele deixou eu lhe prender. Você só falou de Deus a vida inteira. Você só fez um bem a vida inteira. Você só falou de amor. A sua fé por Deus é inabalável e como prêmio, Deus deixa eu lhe prender. Por que Deus deixou eu lhe prender? E o sábio responde simples: porque Deus é bom e sabe o que faz. Só foi isso. O rei disse: não entendi. O sábio falou: vou explicar muito simples, não sei como o senhor entendeu. O senhor nunca saiu do palácio sem me levar junto. Nunca. Em todas as caçadas à raposa, eu vou junto, não para caçar raposa, porque eu detesto esse esporte, mas eu vou não atrás de raposa, mas atrás do Senhor. Eu sou seu servo. O sábio que o Senhor usa nos momentos mais difíceis. Então eu vou junto com o Senhor. Quando o Senhor entrasse no mato, na selva, eu entraria junto também. Quando o Senhor se perdesse, eu também me perderia junto, atrás do Senhor o medo. Quando o Senhor entrasse na aldeia de índios canibais, eu também entraria junto. E seríamos os dois colocados num tonel, no caldeirão de água quente. Quando a água começasse a esquentar para valer, nós dois pediríamos o amparo de Deus. Socorro! O Senhor saía vivo, porque eu não tenho dedão. Eu tenho os 10 dedos das mãos perfeitas. E já estaria no estômago daqueles índios. Logo Deus deixou-me descansando por 30 dias, meditando um pouco a pão de água, porque Deus é bom. Eu lembrei-me desta lenda Hare Krishna. Essa lenda tem mais de 1000 anos. Para tentar dizer, muito simples, mas para tentar dizer-lhes que não há tratamento espiritual que funcione se nós não cremos em Deus e confiarmos que Deus é bom e sabe o que faz. É uma condição básica, sine qua non, de todo tratamento espiritual. Acreditar em Deus e confiar de que Ele é bom e sabe o que faz.
Se eu não tenho essa confiança em Deus, Deus está acima de mim. Se eu não tenho essa confiança de que Deus está acima, de que Ele governa o mundo, o planeta Terra, o sistema solar, o universo, que existem leis infinitas regendo os nossos destinos, se eu não tenho essa confiança, o que acontece? Primeiro, começa a fazer justiça pelas próprias mãos. Porque como nós somos a última instância e não há uma instância superior, resolvemos nós mesmos. A pessoa passa a ser a polícia que prende, o promotor que acusa, o juiz que julga, o carcereiro que prende, começa a tentar resolver do jeito dele o problema do mundo, porque como não há um poder divino acima de mim, resolveu mesmo. Então entra em vingança, revolta, numa infelicidade profunda, no isolacionismo, vai se isolando, porque não dá jeito no mundo, porque mal dá jeito na própria vida. Por isso, sempre confiar em Deus. Por que todo judeu, homem, ortodoxo, usa na cabeça, em cima da cabeça, aquele chapéuzinho? Você já viu pelo menos em filme? Aquele chapéuzinho chama-se solidel ou kippá. Não chama-se chapéuzinho, mas é o solidel ou kippá, que é um pedacinho de pano. Eles sabem que aquilo não passa de um pedaço de pano. Por que usa? Para lembrar-se que Deus está acima dele. Se ele estiver no abismo, ele lembra-se que acima dele tem Deus, e que não há poço tão profundo que a mão de Deus não possa alcançar. Se ele estiver no Everest, 8.846 metros, no ponto mais alto da Terra, aquele que para ou solidão vai lembrar de que mesmo nas alturas, acima dele tem Deus, para ele não ficar com soberba ou orgulho por ver que todos os outros estão abaixo, mas ele também está abaixo de Deus. Deus é uma instância superior. Não é muito comum hoje falar que se apela ao Supremo. Vamos apelar ao Supremo. Qual é o Supremo nosso? Deus. O Pai Nosso não é assim? Pai Nosso que estais no céu. Eu estou apelando ao Supremo. Ao Suprema, a suprema bondade, a suprema luz, a suprema esperança, ao arquiteto do universo, ao alfa e o ômega, ao princípio e o fim. Ele é a esquerda, a direita, ele é tudo e todos ao mesmo tempo. Então esta fé em Deus é muito importante para potencializar o nosso tratamento. E aqui precisamos fazer uma diferença, e é importante fazê-la, entre confiança e fé. Tem diferença? Enorme. Em Deus, nós nunca temos confiança. Vou explicar depois porque você vai entender. Impossível confiar em Deus. Eu confio em Deus, não tem como. Vou explicar por quê. Deus você tem fé, não confiança. Confiança nós temos em coisas e pessoas. Em coisas. Por exemplo, um aparelho filmador, um projetor, ventilador, caixa de som. Tudo isso não vem com o manual? Vem ou não vem? Vem. E vem também com garantia. O que aumenta a sua confiança? A garantia. Compra, que se quebrar o tiro outro. Garantia de 3 anos, de 4 anos, 5 anos. Quando você sobe um avião, está subindo no avião e vai voar para o Rio de Janeiro. Imagina ser. Você, ao subir no avião, implicitamente tem confiança que aquilo voa. Sim ou não? Porque se você desconfiar que está vazando combustível, essa rachada, acabou a confiança. Você tem confiança em coisas por causa da garantia e em pessoas por causa do currículo e da competência. O que nós falamos? O médico é bom, fulano é bom, porque já tem tantos anos trabalhando, porque já tem uma competência larga pelo número de pacientes que teve, e tem um currículo bom, se formou, um homem estudioso. Então nós confiamos em pessoas por causa do currículo e da competência, e em coisas por causa da garantia. Tudo que compramos tem garantia. Lâmpada tem garantia. E vem com manual. Ventilador tem manual. Microfone tem manual. Nós brasileiros, por uma crença popular do nosso país, não lemos manual nunca. Isso é uma crença nossa. Embora guardemos tudo na mesma gaveta, dentro de um saco de plástico. Para guardar tudo. Desde a geladeira da bisavó, Westinghouse, a querosene. Tem um manual. Nós só não lemos. É uma tradição nossa. Nós temos medo. É como se aquilo fosse um manual
velocidade. Então ninguém lê manual. Mas o manual está lá. E junto com o manual tem o livrinho da garantia. Isso aumenta a sua confiança. Vamos quebrar a confiança. Seu médico, dê confiança. Dê confiança. Você vai se operar com ele. Quando você vai ser anestesiado, seu médico segura nas suas mãos e, meu irmãozinho, sou seu médico, eu te amo, te adoro, te amo. Vim dizer que se algo acontecer de errado nessa cirurgia, você foi o melhor paciente que nós tivemos. Aquele plano de saúde empresarial, Master Big Plus que você tinha, nunca atrasou. É uma maravilha. Você se opera, quebrou a confiança. Se nós vamos decolar para o Rio de Janeiro, o piloto fala: senhoras e senhores passageiros, uma alegria tê-los conosco. Gostaria de dizer, eu, o comandante desse voo, o piloto, que se algo acontecer de errado no caminho e nós não chegarmos vivos, a empresa agradece a sua confiança, o seu plano de viagem, essa empresa. Você fala: para, eu quero descer. Então a confiança, ela aumenta com o manual, a garantia. Mas se não tiver garantia, a confiança acaba. Não é assim? Você vai comprar, que garantia você dá? Nenhuma. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, comprou o que quis. A gente não compra. E em Deus? Você nunca pode ter confiança em Deus, porque você não tem duas coisas: manual e garantia. Tem? Não. Mas mostra aí. Alguém tem o pedacinho da roupa de Deus? Que garantia você tem? Você tem uma foto dele? Não tem foto. Você tem o WhatsApp de nosso Senhor? Lá que ele está, só mandando para você, não divulga para ninguém. Ninguém tem, não tem nada. O que é que nós temos? Aí entra em outro setor: a fé. Confiança, então, a gente tem em coisas e em pessoas. Eu confio no centro, mas eu tenho fé na espiritualidade. Está entendendo a diferença? Eu confio no centro, porque centro tem largura, altura, profundidade é feito de tijolos, aí eu confio. Mas na espiritualidade não tem altura, largura, não é feito de tijolos, os 5 sentidos não percebem. Aí eu já matei a confiança e entro num outro estado que é a fé. Se eu ver Jesus entrando, imagine que Jesus se materializou, que não seja uma evidência, que Jesus se materializou e veio andando aqui até nós teremos tudo, menos fé em Jesus. Porque eu vi Jesus. E para ver Jesus, eu não preciso de fé, eu preciso de olhos. Não sei se você entende. Para ver, eu preciso de olhos, não de fé. O que é a fé? No livro de Hebreus, está traduzido, definido, perdão, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Se eu estou esperando, é porque não chegou. Logo, você não tem garantia nenhuma, nem veio ainda. Como é que você sabe se o avião você nem o avião tem? É a certeza das coisas que se esperam. Se eu estou esperando é porque não veio. E a convicção das coisas que não se veem. Porque se eu ver, eu mato a fé. Aí eu entro num sentido da percepção humana chamada vida. Por isso a nossa fé é muito importante. Por isso é que a fé é o maior agente potencializador de qualquer tratamento espiritual. Pode vir o nosso Senhor Jesus Cristo dar paz em alguém que sem fé ele não recebe. Não porque Jesus não consiga, mas porque ele não deixa. E a espiritualidade nunca usa de violência. Nunca. Porque não há como amar na violência. Ama, eu não quero, vai amar de qualquer jeito. Pronto, aí é que não domina. Perdoa, eu não quero, perdoa, eu te mato agora. Você fica com raiva da pessoa, com raiva de mim, com raiva. Existe perdão amar? Amor amar? Vai na marra. Você vai ser humilde agora, porque eu estou mandando você ser humilde. Não existe. Note que a espiritualidade lhe respeita. Quem não respeita são os obsessores. Que lá querem saber o que você quer, eles querem o que eles querem. A primeira característica de um espírito de luz é respeitar a sua individualidade. Você tem que querer, e não é só precisar, hein? Deus nunca disse para aquilo que você precisa. Porque tem gente que precisa não dar um passo na direção do lugar algum.
Todo alcoólatra precisa de tratamento, mas não necessariamente todo alcoólatra busca o tratamento. Portanto, Deus nunca discipla aquilo que você precisa. Deus só discipla aquilo que você acredita. Aí entra a fé de novo. É a fé que faz você vir ao centro. É a fé que faz você esperar por horas, buscando um pensamento elevado, na hora do tratamento fechando os olhos e se entregando a Deus, aos poderes sagrados do Altíssimo. Isso chama-se fé. Este é o seu maior recurso. É tudo que está nas suas mãos, porque o resto da espiritualidade cuida. A parte deles, que eles realizam, eu lhes garanto com muita fé em Deus, eles fazem, mas se não houver a nossa parte, não há tratamento espiritual só de um lado. Não há como, por exemplo, curar alguém das drogas, se a pessoa não quer ser curada. Não sei se os amigos entendem. Você até interna na mata. Se a algema interna, um dia você vai ter que tirar a algema do bendito. Você tira a algema, você conta até 3, ele pula o muro e vai embora porque ele não quer. O tratamento começa quando nós, além de precisar, queremos. E aprendemos a confiar em Deus. Se nós não confiamos em Deus, a pessoa tenta compensar pela quantidade o que ela não tem na qualidade. Então ela tenta compensar por coisas ou por números. Nós adoramos números, porque número é algo material, é matemática, e o número sempre cresce. Quando a gente ensina uma criança a contar, sempre ninguém ensina 10, 9, 8, 7. Como é que a gente ensina? 1, 2, 3. Sempre o número aumenta. Quanto mais, melhor. Já aprendeu a contar até 20. Parabéns! Agora vai até 30, até 100. Dias da semana. Ninguém conta 30, 29, 1, 2, 3, 4. Meses do ano. Mês 1, mês 2, todos têm nome. Janeiro, fevereiro, mas os números sempre aumentam. Mês 5, depois do mês 5 vem o mês 6. Estamos no ano 1900. 2016. Eu falo muita data de muita coisa que muita gente não lembra mais. Porque se você chegar na minha idade, você vai entender que isso começa a acontecer. Nós estamos em 2016. O ano que vem é 2017. Queremos mais. Nós queremos um aumento de salário. Queremos compensar por números. Nós adoramos. Quanto mais, melhor. Nem que seja ruim. A gente gosta de muito. Até nas virtudes nós colocamos o mais, a coisa maior do que a qualidade. Por exemplo, paz. Paz não é número, paz é um sentimento, paz é qualidade. Ninguém deseja paz aos outros. Muita paz. Primeiro vê o mundo, que é bastante. Muita paz. Aí para graças a Deus, muita paz eu quero. E paz, não, paz só é pouco. Muita paz. Há muita felicidade para você. E felicidade, não, felicidade é muito pouco. A gente quer o mundo. Tem que ver o mundo primeiro, a quantidade. Se é bastante, a gente pega para nós. Então, muita paz. Ninguém deseja luz para os outros. Luz, muita luz. Ninguém deseja saúde, porque saúde é muito pouco. Muita saúde. Não tem aquela música de final de ano que passa na Globo lá? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Tem que estar sobrando saúde, sobra dinheiro. Se for só dinheiro, saúde é pouco. Eu quero para jogar fora. Eu quero para poder esbanjar. Eu quero para mostrar para os outros que eu estou bem. Então é muito. É o muito. Esse muito gera algo chamado apego. E no apego nós entramos num problema extremamente grave, o da posse. É o oposto do que São Francisco fala. É dando, perdoando, tudo você está dando. Você é perdoado. Morrendo. Então, a pessoa é por exemplo, só para exemplificar, você está chegando no centro aqui, no Seara das Fraternidades. Só porque alguém esqueceu a chave do contato, um carro aqui na frente, só porque está a chave do contato, você liga o carro e leva? Você faz isso? Se o carro não é seu? Não, por que não? Porque você aprendeu, se tem alguém que educou na sua casa, isso é educação do lar, que você não deve mexer naquilo que é. Só porque você encontrou um relógio aqui em cima, você passa e pega? Não, por quê? Porque você aprendeu que não mexe no que é. Quando vem no centro a pessoa com a sensação de posse, porque nós temos uma posse, desculpa a palavra, miserável, tudo é nosso, mesmo que seja ruim. A minha doença, a minha insônia, o meu nervoso, o meu
obsessor. Ele vai tomar passe para falar o meu obsessor. O que os espíritos fazem? Nada. Eles não mexem com o que é dos outros. Você não quer dividir, né? Você fala, o obsessor é meu. O espírito, opa, para. Nós não pegamos o que é dos outros. É lei de educação que o morto aprendeu quando era vivo, tinha mãe e pai, ensinaram para ele quando era criança. Então note que até os nossos problemas nós chamamos de nosso. É a sensação de posse ou de número por falta de crença em Deus. Certa vez, temos mais 4 minutos, certa vez, fazendo palestra em São Paulo, na Zona Norte, onde tem vários centros, mas aquela vez foi a primeira vez que eu fui falar naquele centro. Na Zona Norte, em São Paulo. Cada centro tem o seu esquema diferente, embora seja tudo doutrina espírita, mas não tem passe antes, passe depois. Tem centro que não tem cirurgia, tem centro que só tem palestra, tem centro que só tem cirurgia. Naquele centro, o passe era um salão aqui assim, com o número de pessoas que estamos, uma mesa, a gente sentava, tinha uma porta para entrar, na sala que passa atrás da parede, que é a saída. O passe era das 7h30 às 8h. 7h30 fazia uma oração, colocavam 12, 15 passistas, entravam de 12 ou 15, 8 horas acabava o passe e começava a palestra. Tudo bem? Aquele dia, como eu cheguei cedo, que era São Paulo, 7h10, 7h15, já estava sentado à mesa esperando, 7h30 fiz a oração e entrou a primeira leva de pessoas, umas 12 ou 15 pessoas para tomar o passe. Me chamou a atenção o senhor de uns 60 e poucos anos, mas assim, com as bochechas rosadas, com uma certa protuberância abdominal, mas alegre, sabe aquela pessoa que você via que era um bola chama, né? Com uma camisa florida, estilo daquelas camisas havaianas. Ele alegre, cumprimentava um pouco, tomou o passe. Eu sentado, saiu. Quando ele saiu, ele veio e pegou a fila de novo. Quem sou eu para julgar? O que existe no mundo é juiz da vida dos outros. Quem sou eu para julgar? Eu não conheço o centro, é a primeira vez que estou indo. Eu não sei como é o tratamento espiritual ali. Vai saber se não é um tratamento espiritual. Não sei porque já não deu o passo de uma vez só, mas quem sou para julgar? Ele tomou a segunda leva. Lembra que entrava de 12 a 15 pessoas? Quando ele saiu a segunda vez, ele pegou a fila de novo. Eu falei, já não tem mais explicação. Não é possível que estão dando passe por parte. Vamos dar passe agora na perna esquerda, você volta para a perna. Isso é impossível. Meus irmãos, eu lhes dou a minha palavra. Ele tomou 8 passes. Porque ele tomou todos os passes que teve. Abriu 8 vezes. Como tinha 12, 15 pessoas, tinha 100 pessoas no salão, 100 e pouco, ele tomou todos os passes. 8. E assistiu a palestra. Veio me cumprimentar no final. E eu disse, meu irmão, o senhor me perdoa, mas é vivendo e aprendendo, não estou julgando. Eu comecei a me sentir mal no seu, né, ficar se olhando na vida dos outros. Eu sou de São Bernardo. São Bernardo de um povo curioso. Eu vi, não estou julgando, mas eu vi que o Senhor tomou. O Senhor, sem querer julgar, o Senhor poderia só me dizer por quê, e eu, na hora que fiz a pergunta, me arrependi. Não é da minha competência saber que ele tomou muito mais. Eu estou colocando ele, ele vai ter que ficar se justificando. E eu imaginei rapidamente a justificativa que ele dava. O que eu daria? Se aí eu também passo assim, eu entro e penso da minha mãe, depois eu entro e penso do meu pai, eu não quero misturar os parentes. Mais ou menos, não é? Vai lá que cola, eu tomo tudo para misturar. Quando eu perguntei para ele, por que é que o senhor tomou 8 passos? Ele, na maior tranquilidade do mundo, sorriu e disse, simples, para garantir. Na cabeça dele, se um passe é bom, 2 mal não faz, não é? 3, se o negócio é de Deus, eu saio 3 vezes mais com energia do que você só tomou. Ele lá logo tomou os 8. E eu arrisco dizer, só entre nós, não falei isso para ele, porque ele não tomou, foi passe nenhum. Ele só passou 8 vezes. Ele não tomou passe nenhum. E não era maldade que ele fez isso. Ele tentou compensar por número, porque ele não tinha, por qualidade. Ele tentou compensar por coisa que lhe faltava na fé em Deus. Então confiemos de que Deus é bom e sabe o que faz e nos deseja sempre aquilo que nos seja melhor.
Meus irmãos, é uma alegria estar nessa casa e já nos despedindo neste minuto final, quando nos aproximamos domingo, quando o mundo comemora o Dia das Mães. Eu me recordo de nosso querido e venerando Chico Xavier. Chico, que perdeu sua mãezinha, Dona Maria João de Deus, em 1915, quando ele contava 5 anos de idade. Eu me recordo das inúmeras vezes que viu Chico, quantas vezes ele falava da mãe com lágrimas nos olhos. Eu cheguei a estar com ele 2 meses antes da sua desencarnação, já aos 92 anos de idade. Ele já tinha sepultado a mãe há 87 anos atrás. E ele falava da mãezinha dele, Dona Maria João de Deus, e os olhos enchiam de lágrimas, de saudade. Foi um homem que nunca esqueceu a mãe. E ele falava: meu filho, as pessoas, especialmente as mulheres, precisam orar mais a Maria. Chico Xavier tinha uma fé inabalável em Jesus Cristo, mas tinha uma fé incondicional na mãe de Jesus. Porque ele vai dizer que o amor de mãe é o que transcende a barreira do infinito. Chico falava: se as mães soubessem o poder que tem a oração de uma mãe para o seu filho, endereçada a Maria, essa oração arromba as portas dos céus. Portanto, lembremos-nos no Dia das Mães, da mãe de todos nós, Maria Santíssima, a Rainha dos céus. Ela que experimentou a maior dor que um pai e uma mãe pode experimentar, de sepultar o próprio filho. Sepultar o próprio filho é como sepultar a própria alma e prosseguir vivendo. Portanto, fica a nossa homenagem a todas as mães que aqui estão, para que amem incondicionalmente onde estiverem, porque somente na experiência da maternidade que nós temos uma outra dimensão, uma dimensão não mais de pequenez, mas agora de um amor pleno e infinito, que não termina jamais. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, desejo de saúde, paz, um excelente tratamento espiritual. E para encerrar a minha parte e devolver ao Edson, só lembrá-los de convidar a visitar a nossa página no Facebook, onde só publicamos notícias de esperança, de paz, de alegria, de amor. As fotos da palestra de hoje, por exemplo, antes de você chegar em casa, já estarão postadas. É a maneira que a gente tem de manter contato, publicamos várias coisas. É uma página espírita, já temos 78 mil pessoas. Gostaria demais que você fosse uma delas. É o meu nome, Estevão Camolés. Para me despedir e devolver a palavra ao Edson, faremos aquela bênção que já fizemos aqui todas as vezes que aqui passamos, muito antiga, de muitos séculos atrás, de uma Europa medieval camponesa, feita ao se despedirem das pessoas que mais amavam. E a bênção era mais ou menos assim: que os ventos sempre soprem em suas costas, impulsionando avante, que o sol sempre brilhe em seu rosto, trazendo luz, esperança, alegria de viver em sua vida, muitas vezes difícil. Que as chuvas tão necessárias nos dias de hoje sempre caem em abundância nos seus campos, e até nos encontrarmos de novo em uma outra oportunidade, nestas voltas que a vida dá. Que Deus o tenha, ou que Deus a tenha, suave e seguro na palma de sua mão. Sejam todos muito felizes, um excelente tratamento a todos. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, meus irmãos.